Olá pessoal, estamos em mais uma live da Paróquia São Benedito. Desde já agradeço a todos que nos têm acompanhado e desejar um excelente ano para todos vocês aí. Estamos retornando agora com nossas lives. Bom, hoje os paramentos são brancos, simbolizando aí a, É a festa do batismo do Senhor. a festa do batismo do Senhor. É. Sempre que é branco, o que significa mesmo, padre? Sempre está associado à alegria, à festa, à solenidade. São as festas, digamos, positivas. Páscoa, Natal. É com o senhor, Padre Almir. Muito obrigado e um ótimo ano para o senhor também aí. Igualmente, vamos abrir este ano aqui as nossas reflexões com a festa do batismo do Senhor, pedindo, como sempre, que o Espírito Santo nos ilumine e que ele nos faça compreender a sua santa palavra e nos dê força e coragem para vivê-la. A festa do batismo do Senhor, na Igreja do Oriente, tem o nome de Epifania. Enquanto que para nós a Epifania, nós festejamos a visita dos magos ao menino Jesus, a Epifania no Oriente é a festa do batismo do Senhor. Outra coisa curiosa é que essa festa é mais antiga do que a festa do Natal, a festa da Epifania. E ela se estabeleceu bem mais cedo. Então, estamos diante de uma festa, vamos dizer assim, equivalente em valor à festa do Natal. No Evangelho de Marcos, o Evangelho de Jesus começa praticamente com o batismo, né? É a vida pública de Jesus, que é a única área de interesse do Evangelho de Marcos. A Mateus também se interessa muito pelo batismo. Ele abre e fecha o seu evangelho, como nós podemos ver, que no comecinho do evangelho de Mateus, vamos ver, pelo menos da vida pública de Jesus, o batismo. E quando ele aparece ressuscitado, fechando o seu evangelho, vamos aquela célebre mandato do Senhor: ide pelo mundo afora, pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então veja que é uma festa importantíssima. Agora, o evangelho aqui nós vamos ver assim. Vamos começar o evangelho. É Mateus, capítulo 3, o versículo 13 seguintes. Diz assim. Opa, estou no capítulo errado aqui. Deixa eu voltar uma página. Da Galileia, foi Jesus ao Jordão ter com João a fim de ser batizado por ele. João recusava-se: eu é que devo ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe disse: deixa por agora, pois convém que cumpramos a justiça completa. Veja só, o batismo de Jesus foi uma questão muito problemática para a igreja primitiva. Por quê? Qual é a finalidade do batismo? O batismo de João seria perdão dos pecados. Mas se Jesus se submeteu ao batismo, significa que ele tinha pecado. Se ele tinha pecado, ele não era Deus. Ele era imperfeito. De maneira que foi um problema, né? Mas aqui no Evangelho de Mateus, o foco do problema é a pessoa de João Batista que nega, que a princípio negou o batismo a Jesus. Por que ele faz isso? Porque ele tem uma visão do Messias triunfalista. E Jesus Cristo é o Messias servo sofredor, não é o vingador. E ele então, por uma questão de poder, ele acha que não tem sentido batizar Jesus. Mas acontece que, dentro da teologia aqui de Mateus, o batismo de Jesus é diferente do batismo de João Batista. O batismo de João Batista era um ritual de purificação, de conversão. Enquanto que o batismo de Jesus aqui, ele aponta para o futuro. Ele está associado com a passagem da morte para a vida. Então ele está ligado com vamos dizer assim, a teologia pascal. Vocês perceberam? Então o batismo, por isso então que Jesus tinha que ser batizado por João Batista, para que o batismo tivesse essa significação
de passagem da morte para a vida. Bom, já vimos então que o batismo para Jesus não tem o sentido de conversão, mas está ligado com o futuro, com o sentido pascal, da passagem da vida, da morte para a vida. Uma coisa que você deve perceber, a água para nós, a água é símbolo da vida, mas você sabia que a água todos os símbolos são ambivalentes, né? Você sabia que a água também é símbolo da morte? Basta você, quem gosta de estatística, consulte a estatística. Qual é a catástrofe natural que mais mata do mundo? É a água. Chuva, né? Ela ganha de terremoto, ela ganha de uma série de coisas aí que tem vulcão, porque a chuva ela dá em maior amplitude. No mundo todo quase chove, né? Onde não tem chuva, não tem gente morando, não tem vida. Então a água também é símbolo da morte. E o ritual do batismo antigo, por ser feito por imersão, sempre tinha esse conteúdo essa significativo de você vai ser batizado, você mergulha na água, tem aquele sufocamento. É a morte. É o sentido que São Paulo vai comentar muito bem na carta aos Romanos. Então, o batismo de Jesus não está ligado para a anulação do passado, mas é uma construção do futuro. Bom, aí veja bem, tem um outro discurso que João fala que eu batizo com água, mas depois de mim vem aquele que vai batizar no fogo e no Espírito Santo. Só para vocês perceberem, a mentalidade de João sempre está ligada na expectativa popular de que o Messias seria o grande vingador, aquele que ia com fogo vingar os pecadores que não cumpriam a lei. Aí Jesus Cristo fala, deixa por agora, pois convém que cumpramos toda a justiça. A justiça aqui é fidelidade à aliança. Porque ainda que o povo seja infiel, o povo quebra a aliança. Deus faz uma aliança com o povo. Quem quebrou a aliança foi o povo. Deus é fiel e cumpre sempre a sua aliança. Então, quando Jesus fala que convém que cumpramos toda a justiça, ele está justamente insistindo que, do ponto de vista divino, a justiça sempre será cumprida na parte que cabe a Deus, né? Depois, então, de muita insistência, João cedeu e foi batizado. E logo que ele saiu da água, então diz assim: eis que os céus se abriram e vinham descer sobre ele em forma de pombo o Espírito de Deus. E do céu baixou uma voz: eis o meu filho amado, em quem ponho a minha afeição. Aqui aparece uma coisa interessante para a gente comentar, que o Espírito Santo, que é a força divina, aparece numa forma de pomba. Aí você tem que pensar que só tem um outro lugar da Bíblia onde nós temos a imagem da pomba aparece. O elemento pomba aparece. Se você está pensando no dilúvio lá no livro do Gênesis, você acertou. Lá consta que Noé, para ver se as águas tinham baixado, soltou por 2 vezes a pomba. Primeira vez ela voou, depois não tinha onde pousar, ela retornou. A segunda vez ela voou e retornou trazendo um raminho de oliveira no bico. Aí ele percebeu que tinha baixado as águas. E ele podia então ancorar ali a arca e descerem os animais, né? Agora, a pomba
tem uns elementos, tem uma simbologia muito importante para a gente analisar. Vocês viram que ali ela representa a nova criação. Mas a pomba, na cultura assim, popular, ela tem umas coisas bastante curiosas. A pomba é símbolo da fidelidade. Dizem que a pomba é monogâmica. O casal de pomba se une e para sempre. Sempre eles vão fazer ninho e se acasalar, aquele mesmo casal. Por isso que é símbolo do amor. Dizem que a pomba bota apenas 2 ovos e nasce exatamente um casal de pombinhos, um macho e uma fêmea. Olha, uma harmonia extrema. Depois tem a outra questão também, é a faculdade que a pomba tem mais interessante, é de retornar sempre para a sua casa. Por isso que é símbolo do amor, símbolo da fidelidade. Tanto que existe o tal do pombo correio, né? Que se você pegar uma pomba e levar para um lugar bastante distante e soltar, ela vai voltar para sua casa. Hoje, se você tem interesse nisso, você procura na internet e veja esses concursos de pombo correio. Tem pombo que tem valor de um carro, caríssimo pombo, né? Esses pombo campeão. Eles fazem competições sobre velocidade, vem que é pombo que chega primeiro, sobre a questão de distância percorrida, tudo para ver, em competições assim, com premiações. E é uma coisa assim bastante curiosa ver que é por isso que a pomba, essa faculdade que ela tem de retornar sempre para para nova casa, ela quando ela aparece no batismo do Senhor, ela vai nos lançar nessa compreensão de que através do batismo nós retornamos a residir no nosso lar que nós perdemos, que é o paraíso celestial. Olha, aqui também tem uma expressão aqui que eu esqueci de comentar no versículo 15, que eu olhei aqui na minha anotação, está escrito assim: Jesus respondeu para João: deixa por agora, pois que convém que compramos toda a justiça. E esse deixa no grego, no original, é a mesma expressão que o demônio vai usar. Vai aparecer no texto da tentação. E o demônio os deixou, depois de ter tentado. Então, a primeira tentação que aparece no Evangelho não é propriamente a tentação de Jesus, é a tentação de João. João está sendo tentado aqui pelo messianismo errado. O messianismo de Jesus era do servo sofredor. E o messianismo da cabeça de João era o triunfalista, do vingador. Então, quando aparece essa mesma frase, é por isso que é bom a gente ter acesso às línguas originais da Bíblia. A gente não tem esse domínio do grego, mas tem bons comentadores que conseguem pegar isso aqui, que a gente não pega na tradução, né? Quando no versículo 15 está aqui, mas Jesus respondeu: deixa por agora, pois convém que cumpramos toda a justiça, aparece no texto da tentação evangélica lido na Quaresma: deixando o demônio, os anjos serviam. Essa mesma mentalidade de tentação. Voltando ainda a comentar um pouquinho sobre essa questão da ligação do batismo com Gênesis. Quem melhor faz esse comentário vai ser a primeira epístola de São Pedro. Lá ele vai pegar esses elementos, por exemplo, e vai fazer alusão, apresentar que o corpo de Jesus Cristo é a nova arca. Como naquela arca apenas 8 pessoas se salvaram, agora as pessoas que estiverem em comunhão com o corpo de Jesus vão salvar do grande dilúvio universal, que vai ser o juízo final. Por isso o número 8, que vai ser o número batismal, o número da nova criação. Depois aí, o finalzinho do Evangelho, a voz. Então, é interessante comentar um pouco da voz aqui, né? Eis o meu filho muito amado, em quem ponho a minha afeição. Que é preciso que a gente pense que esse texto é tirado dos Salmos, né? Fala da entronização do Messias, a confirmação do Messias.
filho único. Aqui no caso também existe uma alusão a Isaac, filho de Abraão. Você conhece a história de Isaac? Isaac queria, a pedido de Deus, ele devia sacrificar, Abraão devia sacrificar seu filho Isaac. E ele poupou, porque um anjo trouxe para eles, mostrou para ele uma ovelha que tinha se enroscado no espinheiro. Então, o que aconteceu é que ele acabou não oferecendo Isaac. Ele fez uma substituição. Mas aqui já faz uma alusão que Deus vai oferecer seu filho único em sacrifício pelo pecado da humanidade. Então, essa aqui é o meu filho muito amado, em quem põe a minha afeição. É justamente lembrando que Jesus vai ser o Filho de Deus, aquele que vai morrer por nós. Então, agora vamos falar um pouquinho dos ícones, que tem umas coisas interessantes. Uma das teologias mais bonitas que tem é os ícones que falam da festa do batismo do Senhor. Aí está um ícone. Eu queria que você reparasse atentamente num elemento importante. Repararam que Jesus não está mergulhado no rio? Ele está como se estivesse boiando. Pois aí existe uma teologia profunda que apresenta Jesus conforme a carta de São Pedro. Ele é a nova arca da aliança, no qual, em comunhão com ela, nós vamos ser preservados do grande juízo final. Aí você vai ver lá embaixo duas alegorias. Uma alegoria do Rio Jordão e outra alegoria do Mar da Galileia. Aí, tá vendo? Um está em cima de um peixe e outro em cima de um monstro, do Leviatã. Por quê? Porque dentro da mentalidade hebraica antiga, o mar era a morada do demônio. Então Jesus está subjugando as potências malignas. Aí está a teologia. Aí você vai ver lá em cima, João batizando Jesus. O machado na raiz da árvore, lá embaixo. Porque ele acreditava que Jesus seria aquele homem do machado que vem para decepar, para queimar. Mas Jesus não era nada disso. Jesus é o misericordioso. Depois você vai ver na outra margem 4 anjos com panos, como se estivesse segurando alguma coisa sagrada. O número 4, nem sei, sabe que esse número de anjos varia. Tem ícone que tem 2, tem ícone que tem 3. Tem um significado, padre? Tá ligado com o número 4, sempre as 4 estações do ano, as 4 fases da lua. É o número ligado com o tempo, né? Ele é como se fosse o senhor do tempo. É o número da dimensão. O 4 é o número do mundo material. Depois no centro você vai ver a pomba. A pomba está ali, em cima de Jesus. E a voz, né? A voz seria... Até alguns ícones apresentam a Trindade com uma mãozinha. Esse daí apresenta a Trindade simplesmente com a luz, expressão do Pai, a pomba, expressão do Espírito Santo, e o corpo de Jesus, que é a expressão do Filho de Deus. Esse é um ícone que apresenta até lá no canto os apóstolos, o apóstolo Pedro e São João, que estão contemplando esse episódio. Né? Vamos ver outro ícone? Bom, aí no caso, acredito eu que seja um pergaminho, seria uma iluminura, um texto. Aí eu falei da mãozinha, a mãozinha lá, tá, aí a Trindade está mais expressa. E Jesus está nu. Aí essa nudez de Cristo, eu acho que na prática corresponde à situação histórica. Entra água, você entra nu, mas é uma alusão também à morte de Cristo, porque Cristo vai ser crucificado nu. Pode mudar. Se tiver alguma novidade com o elemento, esse ícone está bem deteriorado, né? Não dá para a gente ver muito o que está acontecendo ali. Mas note lá que tem 3 anjos, né? Apenas. É verdade. Aí o mar forma como se fosse uma montanha em torno de Jesus, né? Sim.
E esse é Volta a ter 4 anjos. 4 anjos. E João também. Você voltou pro primeiro, né? Não. É. Esse é o penúltimo, tem mais um ainda. Isto, ali está. As montanhas sempre no ícone tem esse formato escalonado, como se fosse uma escada para o céu, né? Então aí terminamos esse ícone, que eu acho que os ícones da Epifania dão bem conta da teologia, do sentido do batismo para nós, passagem da morte para a vida, nova criação, a porta de entrada para o paraíso. E terminamos, então, eu gostaria de agradecer a vocês que nos acompanharam, pedindo a Deus que derrame por nós, sobre todos nós, a sua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.